Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Todas as muralhas cairão em nome do Senhor Jesus nessa tarde. Seja ela qual for, em nome do Senhor Jesus, seja na saúde, seja familiar, seja onde estiver essa muralha, em nome do Senhor Jesus, vai cair, em nome do Senhor Jesus. Suba aos montes devagar, e o Senhor vai guiar. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Hoje, meu Deus, é uma tarde de libertação, mas de adoração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui alegres, estamos aqui para te adorar e agradecer ao Senhor, meu Pai, em adoração, em nome do Senhor Jesus, pois sabemos que grandes coisas estão por vir. Em nome do Senhor Jesus, pois nós aguardamos e esperamos com paciência no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos adorar o Senhor? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou o meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, te adoramos porque o Senhor, o Deus do universo, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, Pai. Nesta tarde estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, trazendo diante do teu altar o nosso corpo como sacrifício vivo, Pai. E abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e entendê-la, para que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vem nos abençoar nesta tarde, meu Deus, essa tarde de guerra, esta tarde onde não vai ficar nenhuma unha de Satanás, porque nós vamos guerrear, porque é no campo de adoração que nós vencemos toda a horda do inferno, porque está escrito na palavra de Deus: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E nós vamos resistir com as armas de guerra, que começa na palavra, que é a espada da fé, a espada que corta dos dois lados, a espada que entra no profundo do nosso corpo, faz divisão da alma e do espírito, e está pronta para discernir todos os pensamentos da mente e do coração do homem. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, para que possamos trilhar esses caminhos, Pai, que nos levam à eternidade. O caminho é apertado, mas é o único caminho, é a única verdade, onde com fé
venceremos todas as ciladas do inimigo. Obrigado por esta tarde, obrigado pela comunhão dos irmãos. Obrigado, Senhor. Ainda eu oro pela nossa nação, meu Deus. Abençoa esta nação, Pai. Tira a mentira desta nação. Tira a confusão. Tira o roubo. Tira a miséria, Pai. Tira todo esse levante que veio para matar, roubar e destruir a nossa nação. Meu Deus, abençoa o nosso presidente. Abençoa os seus ministros, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E julga, Pai, justamente com tua justiça, esses juízes, Pai, que estão jogando fora da lei e da ordem do Brasil. Meu Deus, abençoa, Pai, o povo brasileiro, abençoa as tuas igrejas, essas igrejas que pregam realmente o teu evangelho, que prega Cristo. Em nome do Senhor, Pai, nós abençoamos também cada uma dessas pessoas que por o mundo afora, meu Deus, vão ouvir a nossa pregação, Pai, através do YouTube, no canal do Pregador. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa com todas as sorte e bênção, que teu manto de salvação esteja sobre a vida dela, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, repouse sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Pode sentar. Glória a Deus. Nós vamos estudar um pouco do Jó, livro do Jó, capítulo 22, nós vamos estudar a partir do versículo 15. Livro de Jó, capítulo 22, a partir do versículo 15. Depois vocês meditam em casa todo esse 22. Amém? Todos acharam? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: porventura, consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Então aqui, um dos amigos de Jó, o Elifaz, que está acusando o Jó, mas acusando de uma forma também que nenhum homem pode acusar o outro. Ninguém pode acusar. Porque às vezes a pessoa está acusando o outro, mas tem muito mais pecado. Tanto que no capítulo 42, quando Deus restitui tudo a Jó, fala para Jó: Jó, você tem que orar pelos seus amigos, porque ele estava necessitando de oração. E o Jó olhou para ele, como muitos de nós olhamos para nós: eu não posso orar por ninguém, eu me sinto fraco. E o Jó estava morto, irmão. Para o mundo ele estava morto. Estava sem respeito, nem as crianças, diz a Bíblia, nem as crianças estavam respeitando um homem que foi juiz, julgava aquelas pessoas daquela comunidade. Nem as crianças respeitavam mais ele, nem os anciãos, diz a Bíblia. Se você ler o livro de Jó, você vai ver. Mas Deus mandou, porque viu integridade em Jó. Deus olha para cada um de nós. Deus olha para o justo, Ele não olha para o ímpio, irmão. Porque o ímpio vai morrer na impiedade dele. E nós vamos ver aqui no texto também. Então, quando você se sentir fraco de orar por alguém, ore. Peça a fortaleza de Cristo. A força de Cristo é que nos leva. Muitas vezes a gente se sente fraco mesmo. Não sente ao ponto de ficar abatido. Isso aconteceu com todo homem de Deus. Todo homem de Deus. Mas onde é que a gente encontra fortaleza? Em Cristo, né? O profeta ficou lá debaixo, depois de fazer cair fogo do céu, o profeta Elias, depois de cair fogo do céu, aquele fogo comer toda aquela água, comer o altar todo, comer aquele bezerro de ouro, aquele bezerro que tinha colocado para servir de holocausto. Ele viu o fogo cair do céu. Quando ele pediu a Deus, orou: mostra, Senhor, quem é o Deus aqui? E Deus mostrou. Mas uma afronta que ele teve da Jezabel,
Ele ouviu, ele nem ouviu direto da Jezabel. Ele ouviu dizer que a Jezabel ia matar ele. Pronto, o homem foi se esconder. Foi se abater, pedir a morte. E Deus fez o que com ele? E só levanta, olha, come esse pão e come essa carne. Mandou pão e carne para ele. Aí ele comeu, bebeu e foi dormir de novo. Ele, levanta-te. Então Deus quer que você se levante, irmão. Não é ficar olhando para você. Ah, eu estou fraco. Ah, isso. Ah, aquilo. Não. Você tem que, Senhor, me dê força. É Cristo que me fortalece. A alegria do Senhor me dá essa alegria, Senhor. Eu preciso ter alegria na sua palavra. É isso que você tem que pedir para Deus. O que é que Deus fez com o profeta? Depois que ele comeu, aí ele disse, agora se levanta, porque eu tenho um projeto para você. Você precisa ungir reis. Ele precisou ungir reis. Ungir o Jeú, que ia matar a Jezabel, né? Ungir o sucessor dele. E ele, com essa força, caminhou 40 dias e 40 noites. É isso que Deus quer fazer conosco, irmão. Deus não quer o crente, ai meu Deus, me dê a morte, eu não consigo mais, eu estou cansado dessa vida, estou cansado disso. Não, Jesus quer que você se levante. Deus olha para nós como vencedor, irmão, não é como perdedor. Deus olha para nós como forte, ser forte e corajoso. Ele não olha, você não vê na Bíblia nenhum versículo dizendo que você é fraco, forte, imagem e semelhança de Deus. Deus é fraco? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é forte. Aliás, Deus é tudo. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Não olhe para a sua possibilidade, olhe para o que Ele pode fazer por você. Então aqui esse amigo estava falando, pedindo para o Jó olhar para os pecadores. Quer dizer, para ele refletir que ele era um pecador igual àqueles ímpios. E o Jó não era. O Jó não era. Mas esses amigos acusaram o Jó o tempo todo. Mas nessa acusação, Deus nos dá lição. E deu lição para Jó. Então ele fala aqui, porventura, né? Porventura, consideraste a vereda dos séculos passados, que pisaram os homens iníquos? Você olhou para o século passado, o que aconteceu com os homens iníquos? Aquelas pessoas que eram contra Deus, que desdenhava de Deus, quando Deus acabou através de dilúvio, quando aconteceu um monte de outros fatos, aquelas pessoas que morreram no deserto, porque ficaram murmurando de Deus, vendo o poder de Deus. E é o que acontece com muito crente hoje. Nós vemos testemunhos e mais testemunhos. Desde quando Jesus passou aqui na terra, no seu ministério terreno, e depois que ele subiu, ele nos deu poder e autoridade para fazer coisas maiores do que ele fez. E nós vimos isso acontecer, né? Até o ímpio desdenha. Ah, não, que bobobô. Não, Deus nos deu autoridade. Jesus nos deu poder e autoridade, e o seu nome. Para quê? Para eu pisar serpente e escorpião. Serpente representa os piores dos demônios do inferno. O demônio mais forte, o chefe do chefe. Você traz ele na mão. Ele não tem autoridade sobre a sua vida, só se você der legalidade. Se você vive com medo, ele sabe que você está com medo, aí ele entra, é uma porta. E Jó, aconteceu tudo com ele porque ele tinha medo. Não era porque ele não era íntegro, ele era íntegro, irmão. Ele andava com Deus, era um homem que andava com Deus. Era um homem que Deus olhava, não pecou em nada.
Mesmo o diabo tocando em tudo, ele não pecou em nada, não falou nada de Deus. Ele sabia que a passagem dele aqui terrena, ele estaria aqui enquanto Deus permitisse. Mas o diabo só pôde pegar ele através do medo. Então tem muitas coisas que a Bíblia condena, não é para você. Eu preguei essa semana, não andeis ansioso. Foi na quarta-feira, sobre ansiedade. E dentro desse contexto, essa pregação já está no YouTube, e dentro desse contexto, está lá o Salmo 1. O que é que Deus requer? O que é que Deus requer do crente? Aquilo que está lá no Salmo 1. Se o crente fizer diferente, ele vai passar a ser ímpio. Então aqui o deixa-me ver que eu esqueci o nome. Eliafaz. O Eliafaz acusando. Disse, olha, você já viu os pecadores lá? Os ímpios? Como aconteceu com eles? O ímpio, irmão. O ímpio, a Bíblia diz que é como a palha. O vento, até o próprio vento leva ele. Não tem pessoa que vive com impiedade, não olha para a palavra, não quer nem aí, não vai receber as bênçãos, vai receber as migalhas. E olhe se o diabo não fizer uma festa nele. Eles foram arrebatados antes de seu tempo. Sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Ele está falando da época do dilúvio aqui. Lembrando o Jó. Mas o Jó sabia disso aí. Aquele povo que ria do Noé, né? Diziam a Deus, retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? O que Deus fez conosco? Nada. Ah, não, acontece, isso é a natureza. Isso é isso. Não, a Bíblia deve estar errada. A Bíblia está fora de contexto. Nós estamos no mundo moderno, é diferente, não. Deus disse que não muda, está lá em Malaquias. A palavra dele não vai cair um tio. Alertou Jesus. Ora, eles encheram de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos os viram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo, na verdade, os ímpios foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Eles passaram pela peneira. O ímpio passa pela peneira, irmão. Não consegue. Os ímpios caem. É porque nós não temos condições, que a nossa vida também é culpa. Mas se você vê essas pessoas ímpias, elas podem até chegar a 100 anos, mas vai ver como é que elas chegaram a 100 anos, irmão. Sem poder usufruir da riqueza. Chega numa velhice, sendo levantado por pessoas estranhas, levando pontapé, a pessoa escarnecendo, cadê teu dinheiro? E ganhando o dinheiro dele. É assim. E a salvação, que é a pior. Mas esse homem estava escarnecendo do Jó. E o Jó só ouvindo, né? Ele dá um conselho aqui, que foi coisa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo pode falar através de uma pessoa ímpia? Pode, irmão. Às vezes você pediu alguma coisa para Deus, por que aconteceu? É só esperar que Deus vai dar a resposta. Foi isso que ele falou, clama a mim que responder-te-ei. Ele vai usar o homem, vai usar um pregador, vai usar um irmãozinho, uma irmãzinha. Mas quando você ora, aí vem a profecia, através da palavra. Então aqui é um segredo para nós. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Quer dizer, você tem que procurar a paz, irmão. Nós já temos o Cristo, que é a paz, que excede todo entendimento. E você, por si, tem que procurar ter paz com os outros.
Se possível, diz a Bíblia, tenha paz com todos, se possível. Mas às vezes é impossível, a outra pessoa não quer ter paz. O que é que você tem que fazer? Orar por ela. Senhor, aquilo que aconteceu comigo, o Senhor me resgatou, eu quero que o Senhor resgate essa pessoa. Porque no dia que ela aceitar Jesus, ela vai mudar. Assim como me mudou, assim como te mudou. Então é o segredo aqui, une-te, pois, a Deus. E Jesus falou isso, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada, irmão. Ou seja, sem a palavra de Deus, você não pode nem fazer oração. Nem fazer oração. Porque Deus opera aqui. Ó. Se as minhas palavras estiverem ligadas em vós, e vós estiverem ligados, tudo que você pedir em meu nome eu farei. Buscai primeiro o reino de Deus, eu sempre repito isso, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O reino de Deus é isso aqui, ó. Salvação é outra coisa, depois que eu partir. Mas nós temos que viver o bem dessa terra. Deus prometeu que eu comeria o bem dessa terra. Eu teria aflição, mas não é para eu viver na aflição. Eu teria, mas não, é para eu ter bom ânimo, porque Jesus já venceu as aflições por nós. E nós vamos vencer cada uma delas. As que se levantar, irmão, cai uma por uma. Então, une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração e na nossa boca, irmão. Não adianta eu ter a palavra aqui e confessar diferente dela, não funciona. Eu tenho que confessar o que está a palavra. Não é ficar mais o médico, mais o advogado, mais o juiz. O homem deu a sentença, o diagnóstico já te mostrou. Agora é você pegar aquilo e apresentar para Deus. Aí. Confessar a palavra, a tua palavra diz isso. Olha, o diagnóstico diz isso, mas a tua palavra diz isso. E eu reivindico essa cura, ou isso ou aquilo outro, mediante a tua palavra. Aí o que é que o Salmo 91 diz? Quando chegar alguma praga, você condenar em juízo. Mas como é que você vai condenar em juízo? Na palavra. Se não for com a palavra, você perde. O diabo dá risada de você. Jesus venceu o diabo com a palavra. E muitas vezes o diabo pega a palavra para tentar te torcer, como os amigos de Jó. Mas aqui vem um conselho bom: une-te, pois, a Deus. Une-te, pois. Se te converteres ao Todo-Poderoso, conversão, irmão. Conversão é eu mudar minhas atitudes. Começar a confessar o que a Bíblia diz, fazer o que a Bíblia manda. Vou escorregar muitas vezes, irmãos, mas eu tenho que me ajustar a ela. Ao Todo-Poderoso, serás edificado, afasta a iniquidade da tua tenda, da tua casa, né? Nessa época era tenda, agora é casa. Coisa aparentemente mal, afasta. Está mentindo? Deixa de mentir, irmão. Deixa de ser falso. Deixa de ser invejoso. Deus não se agrada disso aí. Agradeça a Deus um pouco, não fica olhando para o vizinho. Mas o vizinho é isso, o vizinho é macumbeiro, o vizinho é aquilo. Deus disse que não é para nós termos inveja daqueles que prosperam no nosso caminho. É fazer o que a Bíblia manda, que Deus vai nos prosperar também. Porque o homem, diz a Bíblia, o homem quanto mais tem, mais ele vai querer. Quanto mais tem, se ele tiver um carro, ele quer outro. Ele quer uma moto, ele quer outra moto mais potente. E assim vai. Isso é do homem. Isso é do homem. Não viu Salomão? Começou com uma mulher e foi tendo poder e foi juntando mulher.
Só que ele foi corrompido. Através daquela mulher que fez até ele se dobrar aos deuses estranhos, que ele pecou muito contra Deus, o reino dele foi dividido aí. E ele não viu a bênção do Senhor sobre a vida dele. Que Deus tinha prometido que jamais o trono ia sair da mão daquela descendência de Davi. E saiu. Por quê? Porque o que Deus prometeu a ele, e ele sabia, consciente, deixou ir pelas mãos. Então a responsabilidade da salvação e de tudo que acontece conosco, 90% é nosso. E 10% é das aflições que existem nesse mundo mesmo, e Satanás faz. Mas o crente fica colocando só culpa em Satanás. Às vezes o Satanás tem culpa, sim, mas é 10%, porque Satanás já está debaixo dos seus pés. Você tem que combater contra você mesmo. Se ajustar à palavra. Reconhecer que está errado. Confessar os pecados. A Deus, não é o homem, não. A Deus. Aí então, amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir, como pedras dos ribeiros. O ouro de Ofir era o melhor ouro, né? Aqui pode falar assim, amontoarás nota de R$200. Aqui está falando de dinheiro, irmão, prosperidade. Quando? Quando eu confio no Senhor. Quando te se converter ao Todo-Poderoso, serás edificado, afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, prosperidade, e ouro de Ofir, o melhor, como pedras de ribeiro. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Quer dizer, aquilo que Jesus falou, tudo que você pedir em meu nome eu farei. Tudo. Uma cura, que é melhor do que ouro e prata, a prosperidade do seu lar, a paz no seu lar, que é melhor do que o ouro e prata. Você só tem paz, irmão, se tiver tudo certinho na sua vida, senão você não tem paz. Às vezes a pessoa está com o bolso cheio de dinheiro, mas a vida em casa toda estourada. A vida dela toda acabada. Então tem que ser completo. E isso vai devagarinho, às vezes leva um tempo. Mas é você ir se ajustando dia a dia a palavra. E confessando, Senhor, eu não estou com força de vencer isso. Falar o que a Bíblia diz. O Senhor disse que se eu conhecer a verdade me libertará. Eu já conheço, mas ainda sou fraco. É contar isso para Deus, irmão. O que a Bíblia diz e o que você sente. Os crentes fazem isso? Não. A maioria reclama. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou a tantos cultos, eu não perco um culto, eu não perco a Santa Ceia. Mas já é um dever seu, ué. Buscar o Criador enquanto é tempo, louvar o Senhor, é um dever nosso, irmão. Quando eu paro esse dever, acabou. Vai vindo a fraqueza mesmo. A fraqueza já vem automaticamente, porque está previsto, nós estávamos falando isso, que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos passando por tempos conturbados aqui no Brasil, perturbações e mais perturbações, doenças, assolações, o mundo todo. E a igreja? Parada, cadê o pessoal buscando? Pela sua casa, pela sua família? Era para estar cheia a igreja, aliás, todas as igrejas. Isso foi o que aconteceu na Coreia do Sul. Depois da guerra, a Coreia quebrada, falida, meu. Tinha até dividida. O que é que a Coreia do Sul fez? As igrejas começaram a abrir 4 horas da manhã. Antes de ir para o trabalho, todo mundo na igreja para orar. E até hoje é isso. As igrejas, as maiores igrejas do mundo estão na Coreia. É o país que tem mais evangélico no mundo
na Coreia. E é um país que está sendo abençoado, irmão. Saiu do zero, aí começaram a investir em educação, Deus foi dando sabedoria. Está lá uma nação grandiosa. E ele não tem nem a metade do que nós temos. Um país como o nosso. Quem é o responsável por isso? Os crentes, irmão. Os crentes, a bênção aqui era para ser grande. Não era para estar ninguém reclamando. Estou desempregado, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou aquilo, eu estou aquilo, eu estou aquilo. É só reclamação. Enquanto isso, ninguém vem buscar. Vai ter dias que você vai faltar à igreja? Vai, irmão, por uma causa justa. Agora, pelo menos a nossa igreja tem 3 cultos, pela manhã, à tarde e à noite. Não tem como a pessoa faltar. Meu filho cansado. Então, vença o cansaço. É você que tem que vencer você mesmo, para que Deus possa agir. Vou assistir aqui em casa mesmo, botar os pés para cima. Você não está louvando a Deus. Aí o papagaio fala, o cachorro late, alguém toca a campainha, toca o telefone, você perdeu a bênção. Você não ouviu a palavra completa, nem orou como deveria orar. A televisão, o rádio, é quando você está doente. Ou então para as pessoas que procuram para se converter. Deus quer que elas assistam, aquilo toca o coração do desviado e ele volta. Não é para você fazer o culto no seu lar. Eu assisto aqui o missionário, eu assisto não sei quem. Não, irmão, você pode assistir. Essa pregação vai para o ar, vai no YouTube. Não estou mandando você ficar ouvindo o irmão Dimas. Você vai ouvir o irmão Dimas quando for dormir, para pegar uma inspiração, para orar antes. Aí você vai ouvir a palavra. Se não está com insônia, coloca o irmão Dimas. Mas o dever é vir buscar aqui na igreja. Na casa que se chama casa de oração, diante do altar de Deus, é onde flui as bênçãos, irmão. Está na palavra de Deus. Se eu quebro isso aí, eu ia pregar hoje Eclesiastes. Acho que é Eclesiastes 4. Que fala sobre isso. Aí ele fala aqui. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso. É no Senhor que nós temos que deleitar, confiança. Deleitar é confiar, irmão. Ficar tranquilo. Não ficar com ansiedade, o que vai acontecer, o que deixa. Não, Deus está cuidando de ti. E levantarás o teu rosto para Deus. Para quê? Primeiro para honrar o Senhor. Depois para agradecê-lo. São os testemunhos de vitória. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá. Está vendo? Quando eu me apego com Deus, tu orarás a Ele e Ele te ouvirá. Né? E Ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Voto aqui se compreende, dízimo, ofertas, aquilo que vem ao seu coração. Não é aquilo que o pastor falou, é o que a Bíblia diz. Não adianta você se levantar da sua cadeira para agradar o pastor. Não, você tem que agradar Jesus. Não é porque o pastor disse que está precisando que, dá o teu Isaac, dá o teu melhor, tira o dinheiro da poupança. Não, Deus pediu para você juntar, então junta um pouquinho. Mas daquele pouquinho dê na casa de Deus. E de tudo que chegar às tuas mãos, você tem que dar os dízimos ao Senhor. E fez seus votos, cumpra. Deus nem pede voto. Porque o voto é uma coisa difícil. Eu sempre falo aqui, eu falava aqui nos cultos da segunda-feira. Olha, não oferece teu salário para Deus não, o primeiro salário, quando você arranjar um emprego. Diga que vai ser fiel a Ele, conforme a Bíblia diz. Você pode até dar o dízimo em dobro, mas oferecer o teu salário, você está desempregado, você tem dívida. O primeiro salário teu é para quê? Para pagar a dívida.
Aí você pega tudo na igreja, vai ficar sem nada, murmurando: oh meu Deus, fiquei sem nada. Não, Deus não pede isso. Então, quando fizer um voto, faça um voto racional. Ô Senhor, vou dar meu dízimo e vou dar mais tanto. Vou deixar de comprar uma camisa, vou deixar de comprar um sapato e dar isso como oferta de amor, como um voto de sacrifício. Aí sim. Aquela camisa que você ia comprar, aquele sapato que você vai passar sem ele, aí você dá como um voto. Aí Deus vai te honrar, né? Ao Todo-Poderoso levantarás o teu rosto para o teu Deus. Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, qualquer negócio, ser-te-á firme, e a luz de Deus brilhará nos teus caminhos. Não recue, irmão. Orou, Deus vai fazer, é confiar. Esperei com paciência no Senhor, não é para você colocar os pés para cima. Senhor, eu já orei e vou receber os bens do Senhor, porque está escrito. Eu estou unido ao Senhor, está escrito lá no livro de Jó, capítulo 22. Pode até abrir a Bíblia e orar em cima disso. Os crentes não fazem isso, meditar primeiro para depois orar. Ora e não vigia, não vai acontecer nada. Então tem que ser aqui, ó. Aí ele fala aqui: e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Por que haja exaltação? É porque Deus quer que você confesse o que diz a Bíblia. Nós temos que se humilhar diante da potente mão de Deus. E humilhar Deus é fazer o que a palavra de Deus manda. Escorregou, perdão, meu Deus. Perdão, meu Deus. Nós temos pensamentos falhos. Eu tenho. Às vezes eu me pego assim. Oh, meu Deus. Fosse uma pessoa lá e matasse aquele fulano de tal, o Brasil seria outro. Eu estou errado. É pensamentos fúteis. A vingança é para Deus. Aí eu tenho que orar diferente. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor julgará os juízes que prevaricam contra a verdadeira sabedoria. Aí sim, aí Deus vai julgá-lo. Todo esse ímpio aí vai ser julgado, irmão. Pode ter certeza. Vai passar dia menos dia, vai vir um julgamento de Deus sobre a vida dele. Eles não vão ficar dando risada, achando que é todo-poderoso. Todo-poderoso é Deus. Todo-poderoso é o Senhor. Deus é quem abate e também levanta. Ele pega o pobre do pó e o necessitado e faz triunfar entre os príncipes. Quem são os príncipes? Os principais. Aquela pessoa que está sendo humilhada. Como tem muito servo de Deus sendo humilhado atualmente, né? O cara tirando o ganha-pão, prendendo. Serão exaltados, irmãos. Mas tem que confiar no Senhor, na palavra. Então, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, né? Tentarem te abater, então tu dirás. Está vendo? Confessar a palavra, tu dirás. Haja exaltação. O que é que Deus falou quando estava criando o mundo? Haja luz. Havia luz. Ele quer que você confie. Isso é você confessar o que a palavra de Deus diz. Não é o que o homem diz, o que a palavra de Deus diz. E livrará até o que não é inocente, sim. Ele será libertado pela pureza das suas mãos. Por quê? Porque esse que não é inocente confessou. Deus achou as mãos dele puras. Se as mãos estiverem iniquidade, você não recebe. Você ora e não recebe.
É igual o marido que maltrata a mulher que quer dominar o marido, a casa que é dividida, não vai prosperar. Isso é a palavra de Deus diz. Tem que estar assim. E livrará até o que não é inocente, sim, ele será libertado pela pureza de suas mãos. Deus tem que encontrar em nós pureza, como encontrou em Jó, irmão. Aí você vai lá para o capítulo 42, vê que Deus usou Jó sobremaneira e ainda teve condições de usar todo aquele povo que desdenhava de Jó e trazer riqueza, bens para Jó, e Jó teve o dobro do que tinha, porque Deus levantou. Da mesma forma que Deus levantou o povo egípcio, que queria matar o povo hebreu, e adornou todo aquele povo, só que o povo esqueceu disso, começaram a desdenhar de Deus, reclamar, lembrar do Egito, lembrar da cebola, lembrar do alho, lembrar do peixe, porque era eles mesmos que pescavam, porque eles eram escravos, não tinha nada, esqueceram que saíram lá do Egito com sandália nos pés, com roupa que eles não tinham. Eles trabalhavam mais de 12 horas por dia, muitos morriam na fadiga, no cansaço, isso por mais de 400 anos, mas eles esqueceram disso, da descendência. Por isso aqui, Deus usa esse homem para olhar o século passado. Aquele povo não olhou nada disso, os antepassados dele, como sofreram, como isso, como aquilo. É igual nós hoje, para o Brasil ser como é, alguém sofreu. Para o evangelho ser pregado como é hoje, alguém sofreu. E por que eu não dou o melhor de mim hoje? Para que alguém lá na frente sofra menos. Mas os crentes de hoje não querem pagar mais o preço. E a igreja é culpada disso. Por isso que Deus não está contente com as igrejas no Brasil. Vai haver avivamento? Claro, as profecias são assim, são muitas. Mas também houve uma peneira, e vai haver mais, irmão, peneira. Então, nós temos que ser íntegro, cada um de nós, diante de Deus. Não é diante do homem, é diante de Deus, irmão. Se você quer o melhor de Deus, você tem que ser íntegro, para que Deus possa fazer o melhor por você, porque Ele é fiel. Mas Ele quer que você seja fiel. Mas fiel só nos dízimos e nas ofertas, como os pastores dizem? Não, fiel em tudo, na palavra dele. Não mentir, fazer o que é certo, né? Fazer o que é certo. Agora, os crentes falta palavra. O meu povo, olha o que diz lá no livro dele, o meu povo estão perecendo por falta de palavra, conhecimento. As igrejas adotaram uma linha que mostra só os crentes mais do que vencedor. Claro que nós somos mais do que vencedor, mas tem que pagar o preço aí. Unir a Deus, unir a palavra. Prosperidade, Deus prospera, mas você tem que fazer uma coisa, Jesus ensinou, buscar primeiro o reino de Deus. E a sua justiça, a justiça é a palavra. Aplicar a palavra. Aí ele falou que todas as coisas, tudo que você pedir lhe serão acrescentadas. Isso é a palavra de Deus. Eu prefiro pregar a palavra, mas também tem que vivê-la. Não adianta eu pregar e não vivê-la, eu estou vivendo a palavra. Por isso que Deus é um Deus de surpresa na minha vida. Eu sempre falo como eu entrei aqui e o que acontece hoje comigo. Eu estava contando para as irmãs um testemunho agora há pouco, né? Do nada, veio dinheiro para a ceia. E eu contei outro dia que nem um frango tinha, né? Que eu recebi um frango. Contei aqui. Mas hoje, ó, a geladeira está cheia lá. Sobra.
Hoje eu posso dar presente, hoje eu posso fazer um monte de coisa. E entrei todo quebrado aqui. Mas não olhei para as dificuldades. Olhei para ele. E olhar para ele é aqui, ó. Sabe quando as coisas foram acontecer bem para mim? Quando eu deixei de mentir. Mas mentirinha pequena, irmão. Não queira mentir, irmão. Fala a verdade. Não minta. Deus abomina o mentiroso. O mentiroso Deus abomina tanto que ele diz que é filho do diabo. Não é filho de Deus. Deus não quer nem ele como filho, o mentiroso. Diz que é filho do diabo. Diz que é filho do diabo. E tem crente vivendo na mentira, irmão. Mentindo para um, mentindo para outro, enganando. Crente não pode enganar, irmão. Crente não pode mentir. Palavra tem que ser sim, sim, não, não. Jesus falou, se tua palavra não fosse sim, não, não, o que vier fora disso aí é do maligno. Então, está no teu coração, na tua boca, mas não é de Deus. É do maligno que plantou aquilo e você está espalhando. Amém? Vamos buscar o Senhor? Mas eu vou distribuir primeiro o sabonetinho. Irmã Cida, distribui aí e nós vamos consagrar o Senhor. O que é que você vai fazer com esse sabonete? Não sei, pergunta para Deus. Se já tem no seu coração, na sua mente, vou dar um banho no meu cachorrinho, vou dar um banho no meu gatinho, vou dar um banho, sei lá. Vou passar nessa ferida, nesse tumor, nesse caroço que apareceu aqui, nessa cabeça cheia de ferida. Vamos consagrar o Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, nós consagramos a Ti este sabonete, Pai. Pai, coloca a unção que despedaça todo o jugo sobre este sabonete. Essa pessoa vai usar, meu Deus, para banhar qualquer coisa, eu não sei, o Senhor vai colocar no coração, para lavar uma roupa, para lavar um pano, não sei, uma fralda, uma lingerie. Meu Deus, o Senhor vai falar para essa pessoa o que é que ela vai lavar. E esse jugo que está sobre essa pessoa, essa macumba, esse demônio que está sobre esta pessoa, fazendo a malignidade, vai ter que cair por terra, em nome de Jesus. E nós vamos contar o testemunho de glória e de vitória, em nome de Jesus. Está consagrado. E aquilo que está consagrado ao Senhor no teu altar, está consagrado ao Senhor, Pai. É bênção na nossa vida. Você vai levar e fazer o que Deus te mandar. Agora, meu Deus, nós vamos usar o teu nome. Vamos usar o teu poder, Jesus, para pisar na serpente e nos escorpião. Agora é a hora de você usar o poder e a autoridade de Jesus. E pisar todos esses problemas que surgem na sua vida. Aqui não, Satanás. Aqui não, Satanás. Eu sei que você veio para matar, roubar e destruir, mas você não vai destruir. Porque se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Acabou, demônio. Aí você vai falando e vai pisando usando a palavra de Deus. E eu falo em nome do Senhor Jesus para toda doença que entrou neste corpo. Você entrou, Satanás, por um caminho, mas você tem 7 caminhos para sair. Saia a miséria, saia a doença, saia a fraqueza, vá saindo maus pensamentos, vá saindo desse pulmão, desse fígado, deste coração, deste rins, aonde você estiver alojado, Satanás, desse útero, desta cabeça, você vai sair agora, em nome do Senhor Jesus. Você que está com essa virose, você está em forma de vírus, em forma de bactéria, em forma de infecção, você vai sair agora. Vá saindo, saia desse útero, vá saindo em nome de Jesus, saia desse órgão genital, saia em nome de Jesus. Toda esta obra do inferno, todo esse mal, essa pessoa não nasceu com isso, essa pessoa não nasceu, e se ela nasceu,
essa maldição nós estamos quebrando agora, em nome do Senhor Jesus. Está quebrado toda maldição, a maldição sem causa não existe, meu irmão, mas nós estamos quebrando toda, essa maldição que vem de pai para filho, de filho para pai, estamos quebrando agora, ela se quebra aqui, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome dos médicos, em nome do Todo-Poderoso, caia por terra toda obra maldita, toda obra do inferno, todo levante, toda macumbaria, toda feitiçaria, toda magia negra, produto de inveja, vá caindo por terra, em nome de Jesus, porque nós estamos condenando em juízo. Saia toda dor, saia todo caroço, em nome do Senhor Jesus, saia, vá saindo, vá batendo em retirada, não vai ficar nenhuma unha, Satanás, assim como Moisés falou, não vai ficar nenhuma unha no Egito, aqui também não vai ficar, Satanás, não vai ficar nenhuma doença neste corpo, não vai ficar nenhuma perturbação nesta mente, neste coração. Você vai ter que sair, demônio, que está trazendo a confusão, que está trazendo a dissolução, que está trazendo mal. Você que colocou esse mal, vai saindo em nome de Jesus. Essa rebeldia da filha, essa rebeldia do filho, vai ter que sair. Sai agora, em nome do Senhor Jesus. Esse filho não era rebelde, de repente começou a rebeldia. Saia, demônio. Você que colocou a droga nesse filho, ele agora está viciado. Acabou, Satanás. Nós quebramos essa maldição, nós quebramos toda essa droga, todo esse desejo de fumar, todo esse desejo de usar a cocaína, a maconha e outras drogas. Acabou, Satanás, está quebrado em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus, porque Ele falou: se verdadeiramente o Filho libertar, nós seremos livres, e nós recebemos a liberdade de Cristo agora, e agindo Deus, ninguém impedirá. Caia por terra toda obra, em nome do Senhor Jesus. Agora você fala: em nome de Jesus, eu recebo aquilo que eu vim pedir a Cristo, porque Ele disse que eu orarei e receberei. Foi isso que eu vi hoje na palavra. Em nome de Jesus, eu estou unido ao Senhor, estou agradecido e vou contar meu testemunho de glória e de vitória para a honra e para a glória do meu Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Criador, fico na dispensação do meu Senhor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus em Cristo, firme. Glória a Deus.